Olá pessoal, hoje 11 de março e a nossa aula sobre raiz do pentecostalismo, um assunto fascinante quando falamos sobre a história do movimento pentecostal no mundo. É lógico que essa história ela vem lá de Atos capítulo 2, mas nessa semana estamos falando sobre as raízes do pentecostalismo aqui no nosso continente, na América. As primeiras igrejas pentecostais do mundo tiveram sua origem no movimento de santidade antes de 1901. É lógico que as igrejas elas vão enfrentar um ostracismo espiritual. As igrejas ali no século XIX, elas estão caminhando para uma igreja totalmente religiosa. E nesse interim, membros da igreja começam a sentir necessidade de orar, de buscar a Deus. Então as igrejas históricas, nós chamamos hoje, dentro delas começou a surgir pequenos grupos que passaram a ter uma vida de oração, uma vida de leitura da Bíblia Sagrada, e diante desta novidade, diante dessas atitudes desses irmãos, então começa o chamado o movimento de santidade, aonde grupos isolados, ilhados dentro das igrejas, começaram a propagar a necessidade de ter uma vida separada para Deus. Por quê? Porque os irmãos membros da igreja tinham uma vida mais aberta, uma participação sem nenhuma restrição com o mundo, um contato com as coisas do mundo ou mundana. E isso trazia uma certa insensibilidade com o Espírito Santo, porque a própria Bíblia vai dizer que o nosso Deus é santo. Então, algumas pessoas dentro dessas igrejas fria espiritualmente, práticas religiosas, apenas performance na sua prática de fé no domingo. Pessoas começam então a buscar algo mais profundo, começam a orar, começam a ler a Bíblia, começam a jejuar, e o Senhor Deus começa a manifestar a sua graça, o Espírito Santo começa a trabalhar. E esta vontade de sentir mais do poder de Deus começa a levá-los para acampamentos. Daí surge então as primeiras igrejas pentecostais do mundo, onde nasceram dentro dos movimentos de santidade, antes da virada do século XIX para o século XX. Então nós temos a Igreja Unida de 1886, liderada por Fulford, a igreja de Holiness, batizada com fogo, de 1895, liderada por Irving e King, a Igreja de Deus de Cleveland, no Tennessee, em 1896, liderada por Thompson, a Igreja de Deus em Cristo, em 1897, liderada por Mason, a Igreja Holiness Pentecostal, de 1898, liderada por Cooper, depois se tornaram pentecostais. Essas igrejas de tradição de Holiness, da segunda bênção, preservaram seus ensinos perfeccionistas, ou seja, aquela propagação de Wesley, aquela compreensão de Wesley em relação ao batismo com o Espírito Santo, que ele dizia que o batismo nas águas te purificava por fora e o batismo com o Espírito Santo te purificava por dentro, uma experiência que ele teve, ele mesmo sentiu essa necessidade. Agora, essa segunda bênção, que era o nome que ele dava do batismo do Espírito Santo, alcança essas igrejas e preservaram os seus ensinos perfeccionistas, ou seja, os irmãos dessas igrejas, esses grupos de santidade, começam a propagar uma mensagem de santidade, de perfeição, e vão usar como patamar, como base, as mensagens, os ensinamentos, as instruções, o Finney de John Wesley. Elas tão somente acrescentaram o batismo do Espírito Santo com línguas como evidência inicial. Então, elas passam a acreditar que o batismo do Espírito Santo é uma evidência inicial de uma terceira bênção. Tá? Não é exagero, então, dizer que o pentecostalismo, em um momento você pode achar que o pentecostalismo não nasceu nos Estados Unidos, ou que o berço do pentecostalismo nos Estados Unidos, o berço
do movimento de Holiness. Isso não é um exagero, pelo contrário, isso é fato real, né? Essas igrejas tiveram o início do movimento, né? Embora o movimento pentecostal tenha começado nos Estados Unidos, boa parte da sua teologia básica tem raízes desse movimento perfeccionista que aconteceram lá na Grã-Bretanha, lá na Inglaterra, entre os carismáticos. São três movimentos que nós podemos aqui numerar. O primeiro, o movimento de santidade metodista, a Igreja Apostólica Católica, implantado por Edward Irving, e o movimento de vida superior, Life, de Kempsky, prepararam o caminho para que parecia um transbordamento espontâneo do Espírito Santo dos Estados Unidos. Então, ou seja, os Estados Unidos é um derivado, o movimento pentecostal nos Estados Unidos, o movimento de santidade dos Estados Unidos é um derivado daquilo que começou na Inglaterra, começou na Grã-Bretanha, né? E essa caminhada da manifestação pneumatológica, ela vai tomando corpo nos Estados Unidos. A Inglaterra parece que esse movimento ele é ilhado, ele não dá tanta ênfase, a igreja anglicana é muito forte, mas nos Estados Unidos, como os batistas são fortes, e os batistas queriam uma vida de santidade, a abertura dos batistas, dos anglicanos, foi justamente de uma reforma radical, de abrir mão das coisas que faziam lembrar de uma igreja religiosa, de uma igreja fria, de uma igreja escura. Os irmãos batistas queriam uma igreja avivada, baseado na Sagrada Escritura. E a leitura, a prática da Bíblia Sagrada, do jejum, da oração, de uma mensagem perfeccionista, gerou entre eles a manifestação do Espírito Santo. Talvez o mais importante precursor imediato do pentecostalismo tenha sido o movimento de santidade que surgiu do coração do metodismo no século XVIII por John Wesley. Você vai ver que John Wesley ele tem uma experiência com Deus. Ele vem aos Estados Unidos pregar o Evangelho e há um problema, né, de relacionamento. Então a missão leva ele de volta para a Inglaterra. E no navio existe uma tempestade grande, né? E aí o que acontece? A população ou os passageiros estão angustiados com esta tempestade. E aí, enquanto eles estão todos desesperados, eles estão angustiados, eles estão perplexos com essa tempestade, né? Começa a pensar, John Wesley começa a analisar um grupo que estava nessa viagem, e essa viagem não atrapalham eles, pelo contrário, eles estão cantando, louvando o nome do Senhor, estão pregando e também rindo, brincando, né? E aí John Wesley começa a prestar atenção e dizer, mas por que eles estão assim? De uma vida tão tranquila, de uma vida tão de paz, de esperança, sem medo da tempestade. E aí aquilo chama a atenção de Wesley. E ele então fica analisando o comportamento daquele grupo e descobre que é um grupo de santidade de Morávia, os morávios, né? Um grupo de santidade alemão, um navio voltando para a Inglaterra, e esse grupo está cantando, está louvando o nome do Senhor, não estão amedrontados com a tempestade. Isso chama atenção. Na Inglaterra, Wesley tem um encontro com um pastor moraviano, os irmãos morávios, que o convida para ir a Aldergast. E lá em Aldergast, ele tem a experiência com o Senhor. Esse clérigo anglicano chamado John Wesley experimenta a sua conversão durante uma reunião nesta localidade, em Aldergast, em 1738. Ele diz que sente o coração estranhamente aquecido e chamou isso de um novo nascimento. Também ele vai dizer que os pentecostais deram a ideia da crise da segunda bênção e subsequente à salvação.
Deus abençoe. Até o próximo vídeo.